teve agora há pouco o posicionamento por parte do presidente Lula e a gente aciona também a equipe de Brasília para ter mais informações sobre o assunto. E no Brasil, repercussão que chega com o Márcio Rocha. Pois é, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva acabou de publicar no perfil dele no X, o antigo Twitter, uma posição em relação a esses bombardeios na Venezuela feitos pelo governo dos Estados Unidos. Segundo o segundo presidente Lula, né, abre aspas, os bombardeios em território venezuelano e a captura do presidente ultrapassam uma linha inaceitável. Esses atos representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e mais um precedente extremamente perigoso para a comunidade internacional. Segundo Lula, atacar países em flagrante violação do direito internacional é o primeiro passo para um mundo de violência, caos e instabilidade, onde a lei do mais forte prevalece sobre o multilateralismo. Então, segundo Lula, também a comunidade internacional, por meio da ONU, a Organização das Nações Unidas, precisa responder de forma vigorosa a esse episódio. O Brasil condena essas ações e segue à disposição para promover a via do diálogo e da cooperação. Depois dessa operação militar que foi realizada pelo governo de Donald Trump na Venezuela, o presidente Lula, né, convocou uma reunião ministerial de emergência agora às 10 horas da manhã no Palácio de Itamaraty, que é a sede do Ministério das Relações Exteriores brasileiro. A expectativa é que a manifestação do governo mais forte através de Itamaraty também seja divulgada nas próximas horas. Já dentro do Congresso Nacional, esse caso também já começa a apresentar repercussões. Também na internet, o líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias, afirmou que a bancada da legenda repudia com veemência os ataques dos Estados Unidos à Venezuela. Já o oposicionista Tenente Coronel Zucco afirmou que a América Latina vive um momento histórico e que, por décadas, o povo venezuelano viveu sob um regime autoritário que suprimiu liberdades, perseguiu opositores, destruiu a economia e transformou a vida de milhões de pessoas em sofrimento, medo e exílio. Como eu disse anteriormente, a reunião convocada pelo presidente Lula com ministros do governo deve começar a qualquer momento aqui em Brasília, no Palácio do Itamaraty, sede das Relações Exteriores, né, do Ministério das Relações Exteriores brasileira. Assim que tiver novidades, a gente traz para vocês também. Obrigada, Márcio, pelas informações. O espaço está aberto para qualquer atualização e a gente acompanha a repercussão em boa parte do mundo, não só aqui no Brasil. A gente vai dar um giro por isso. Começando pelo fato que o espaço aéreo da Venezuela está fechado desde a madrugada e isso pode impactar as operações nos aeroportos brasileiros. Afinal, para voos que seguem para lugares da América Latina e principalmente para a América do Norte, essa seria uma rota e a gente acompanha também. Até agora não tem informações de voos cancelados ou atrasados nos principais terminais do país, mas a gente fica de olho nessa situação. Para você entender tudo o que aconteceu nas últimas horas, na verdade nos últimos meses. O presidente Donald Trump já vinha avançando contra a Venezuela em várias frentes. Então, desde que ele assumiu a gestão da Casa Branca pela segunda vez, lá em janeiro do ano passado, Donald Trump veio com um discurso muito forte de endurecer, de fortalecer o combate contra o tráfico de drogas e contra o narcoterrorismo também. Então, ele começou fazendo esse trabalho mais intenso nas fronteiras terrestres dos Estados Unidos, promovendo ali, inclusive, taxações contra os vizinhos, contra o Canadá e contra o México. E ao longo do ano, esse discurso começou a mirar também a América do Sul. E foi aí que a Venezuela entrou na jogada. Os Estados Unidos, e na figura do presidente Donald Trump, foram endurecendo o discurso contra Nicolás Maduro, contra o ditador da Venezuela. E a partir de agosto, setembro do ano passado, a gente teve a chegada militar dos Estados Unidos por mar. Navios e navios que foram enviados para a costa de Caracas, chegando até o mês de novembro com o envio do maior porta-aviões do mundo, o USS Gerald Ford, que foi enviado pelos Estados Unidos e posicionado ali na costa de Caracas. Desde então, os Estados Unidos atingiram e destruíram várias embarcações e com o argumento de que seriam navios usados para o tráfico de drogas, inclusive impondo sanções a navios petroleiros que saíam da Venezuela com destino a outras partes do mundo. Chegou um movimento, inclusive, de navios venezuelanos que deixariam o país com petróleo, usando bandeiras de outros países, se disfarçando como se fossem de outras nacionalidades, para tentar escapar das medidas americanas. Isso foi escalando ao longo do ano. Lá no mês de dezembro, por volta do dia 18, 19, perto da semana do Natal, Donald Trump chegou a classificar o governo da Venezuela, o governo de Nicolás Maduro, como uma organização narcoterrorista. Justamente com essa medida, ele poderia autorizar ações por terra
como a que foi feita na última madrugada. Inicialmente, os Estados Unidos atingiram uma base militar de Caracas, mas os relatos do próprio governo do país indicam que eles também atingiram áreas civis da capital venezuelana. Há pouco a gente trouxe o posicionamento do presidente Lula, o Márcio Rocha trouxe o posicionamento que foi feito agora pelas redes sociais, e outras autoridades internacionais também se posicionaram sobre o assunto. Os presidentes da Colômbia e de Cuba expressaram preocupação e condenaram a situação que acontece em toda a Venezuela. Os dois foram às redes sociais para criticar, falar como essa ação americana coloca em risco a população civil. O ministro da Defesa da Venezuela, o Vladimir Padrino Lopes, também afirmou que esses ataques atingiram áreas urbanas de todo o país, além da capital Caracas, com mísseis e foguetes que foram disparados de helicópteros de combate. E o posicionamento é que o governo venezuelano ainda está coletando informações sobre o número de mortos e feridos. Essa instalação militar que foi atingida foi o Forte Tiuna, que fica em Caracas, mas que outras regiões da Venezuela também estariam sob ataque. Até agora a gente não tem um número atualizado de quantas pessoas foram atingidas e qual foi o tamanho do dano estrutural. Ainda ao longo da madrugada, pelo horário aqui de Brasília, Donald Trump foi às redes sociais para elogiar o ataque. Ele chegou a conversar com o New York Times, falando sobre a ação que foi feita e confirmando que o presidente, o ditador Nicolás Maduro e a primeira-dama do país, Cilia Flores, foram levados para os Estados Unidos. O que o governo da Venezuela está cobrando é que os Estados Unidos mandem algum tipo de prova de vida para mostrar que Maduro e Cilia Flores não foram mortos pelos americanos nessa ação. A gente não tem notícias dos paradeiros deles, para onde foram levados. Se estão nos Estados Unidos, se foram para algum tipo de base militar, se estão em um navio. Os Estados Unidos ainda não trouxeram essa atualização. Está marcada para 1h da tarde, pelo horário de Brasília, uma coletiva de imprensa com Donald Trump, uma coletiva de imprensa que vai acontecer na mansão dele em Mar-a-Lago, na Flórida, no estado da Flórida, nos Estados Unidos, em que ele deve trazer todas essas atualizações. Até agora a gente não sabe, portanto, se tem um número de mortos e feridos, se realmente foram áreas civis atingidas ou se foi só a base militar, e se Nicolás Maduro e a primeira-dama da Venezuela, Cilia Flores, se estão vivos. A atualização que a gente trouxe aqui é que eles foram formalmente acusados por 4 crimes e que, segundo a Procuradoria-Geral americana, eles vão ser julgados em um tribunal de Nova York. Informação que dá a entender que eles estão vivos e que vão passar por julgamento. Claro, isso é informação que nós temos até agora. Não foi divulgado nenhum tipo de imagem que comprove que eles estão vivos ou onde estão, o que está acontecendo. Nós conversamos aqui na Band News FM mais cedo com os professores de Relações Internacionais, o Leonardo Trevisan e o Sidney Leite. Você consegue conferir trechos dessas entrevistas nas nossas redes sociais. Tinha até ouvinte cobrando, meu Deus, vocês não vão falar da Venezuela, estamos falando sobre. Para entender o que acontece daqui para frente e qual a repercussão. A análise do Leonardo Trevisan, por exemplo, aponta que os Estados Unidos têm interesse no petróleo que é produzido na Venezuela. Sidney Leite também destaca o que acontece daqui para frente. E claro que a gente vai acompanhar qual a situação de Donald Trump, como ele é visto pelos americanos, como é que essa ação é avaliada pela própria população americana, se é dado como algo positivo, negativo ou neutro. Nós já tivemos alguns representantes do Partido Republicano, que é o partido de Donald Trump, indo às redes sociais e dividindo opiniões, alguns elogiando e outros criticando a ação do presidente americano, tudo que vai se desdobrar muito nas últimas horas. Então, só para fazer um compilado aqui para você. Donald Trump confirmou que essa ação aconteceu, que foi um ataque de larga escala contra a Venezuela na madrugada de hoje e que Nicolás Maduro foi capturado. Tanto ele, Nicolás Maduro, quanto a primeira-dama, Cilia Flores, foram formalmente acusados de 4 crimes, foram retirados da Venezuela e não sabemos onde estão, enquanto o governo da Venezuela cobra algum tipo de prova de vida. Foram várias explosões registradas em Caracas e também em áreas da região metropolitana na madrugada desse sábado. Pressão americana que cresce há muitos meses com a presença militar no Mar do Caribe. Donald Trump já tinha feito uma pressão lá no dia 18 de dezembro do ano passado. Ele já cobrava que Maduro deixasse o cargo. E a análise do professor Sidney Leite, com quem a gente conversou mais cedo, falava justamente que, mesmo com a retirada de Maduro, a gestão militar, a ditadura permanece na Venezuela, mesmo sem a figura principal, que seria Nicolás Maduro. A gente vai atualizando isso ao longo das próximas horas.